Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Fator Cristão. É uma alegria ter você aqui comigo. Antes de começarmos, eu vou pedir para você compartilhar este vídeo, para você clicar aí no joinha, tá? E nos acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e esteja conosco todas as quintas-feiras. Nós vamos ler a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Estamos já há algumas semanas estudando o capítulo 1 desta carta tão importante para o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Esteja nos acompanhando, pega lá a tua Bíblia, pause este vídeo, venha nos acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Nos diz assim a Palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus acrescente a leitura da sua palavra, que nós possamos buscar entendimento, conhecimento, e que o Senhor esteja abençoando a nossa vida nesse estudo, nesse entendimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho vivo, verdadeiro, como nós vimos, o Evangelho que é Jesus Cristo, nosso Senhor, a ressurreição de Jesus, Jesus como Filho de Deus, a graça de Deus derramada em nós. Esse Evangelho não precisa sair em busca de polêmicas com religiões, com filosofias. Esse Evangelho, ele é Evangelho por si só. Ele é verdade por si só. Ele não entra em concorrência com ninguém. Ele não precisa de que a ciência o prove. O Evangelho, ele é a verdade. Ele não precisa se comparar com outras verdades. Ele não precisa de outras verdades para legitimá-lo. Ao contrário, o Evangelho, ele afere as outras verdades. As outras verdades precisam estar de acordo com o Evangelho para serem realmente verdade. Quem aceita esse Evangelho, como nós já vimos, acaba entrando em confronto com a verdade, com o modo de vida do mundo. Quem aceita esse Evangelho começa a confrontar as verdades, as realidades ensinadas pelo mundo, e acabamos entendendo que o Evangelho, ele não precisa ser defendido, ele não precisa ser suportado, ele não precisa ser carregado. Na verdade, é o Evangelho que defende, é o Evangelho que suporta a todos aqueles que o proclamam. Então, se o modo de vida, o modo de ser do cristão não estiver de acordo com o Evangelho, esse Evangelho passa a ser um lamentável engano. E dessa maneira, nessa condição, deixaria os cristãos de ser uma comunidade cristã para ser uma cristandade compromissada com essa realidade mundial. Passaríamos então a praticar e a viver juntamente com o mundo esse seu pacífico e cômodo modo de vida, que não tem o poder de Deus, que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Assim, esse Evangelho oscilante, esse Evangelho sem estrutura, ele não estaria de nenhuma maneira livre da concorrência com o mundo. E competindo com o mundo não estaria nessa posição vantajosa. Antes estaria num grande embaraço, porque as filosofias, as religiões do mundo, outras ideias, sempre trazem a vontade do ser humano. E isso agrada muito. Infelizmente, isso agrada muito. Então, se nós não temos a certeza, a consciência da realidade, da verdade do Evangelho, nós corremos o risco de estar sendo levados pela doutrina do mundo, sendo levados pelo que o mundo ensina, porque a nossa tendência, a nossa grande ideia é satisfazer o nosso desejo. Então, quando alguém nos ensina algo que nos valoriza, que nos mostra que nós somos bons e que fazemos e acontecemos, motivacionais,
temos muito na internet, vídeos motivacionais, isso nos atrai de certa forma. Por isso é muito mais fácil você encher um canal de pessoas com vídeos motivacionais, com essas palavras de incentivo que fazem você crescer, colocam você para cima, do que você crescer um canal que prega a verdade, que mostra para você e para mim que nós somos pecadores, que nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não somos nada, e que é Deus quem está no controle da nossa vida. E se o nosso coração não estiver em Cristo, nós não somos nada. Então, sem esse evangelho, corremos o risco, sim, de vivermos uma vida super motivada, porém longe dos preceitos de Deus, longe da palavra de Deus, longe do conhecimento do Senhor. E assim, nós teríamos razões suficientes para nos envergonhar do evangelho, se fosse ele assim, se fosse ele esse evangelho fraco, que se entrega, que se perde nas filosofias. Mas o nosso evangelho é a verdade, o nosso evangelho é Jesus Cristo crucificado, é Jesus Cristo ressurreto, é Jesus Cristo que de graça se entregou por nós, para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós tivéssemos o perdão, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Esse é o nosso evangelho verdadeiro, é a única coisa que levamos daqui. Porque se buscamos uma outra pregação, uma outra palavra que nos incentiva, que nos mostra caminhos para enriquecermos, isso não nos leva à salvação. É importante você ter o seu sustento, ter o seu trabalho, você querer prosperar, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Desde que tudo isso não ultrapasse os preceitos e os ensinamentos do Evangelho da Palavra de Deus. Então, assim, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é poder para a salvação, como diz o texto, e sem o Evangelho nós não temos o poder de Deus, nós não temos a salvação, nós não temos Jesus em nossas vidas. E o apóstolo Pedro negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim também. Quantas vezes nós temos negado Jesus da nossa vida? Quantas vezes nós negamos o Evangelho? Quantas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho? Quantas vezes nós nos esquivamos do assunto para não falar? Não pode falar de religião, não pode falar. Preferimos isso muitas vezes. Quantas vezes nós negamos que somos cristãos, não só com palavras, mas com as nossas atitudes. Quantas vezes nós negamos o Evangelho, nós negamos a Jesus da nossa vida com alguma coisa que a gente pratica, com algo que a gente faz no nosso relacionamento com alguém. Muitas vezes nós negamos a Jesus assim. Estamos, de certa forma, nos envergonhando do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui: não me envergonhe do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho para todo mundo, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Como ele mesmo diz, prega, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus e é poder para a salvação. Para a salvação. As pessoas se preocupam muito em viver e se preocupam muito com medo de morrer, mas se você estiver com Cristo, se você estiver em Cristo, a sua vida e a sua morte são vitórias diante de Deus. Por isso não podemos nos envergonhar do Evangelho, principalmente com as pessoas as quais nós amamos, nós nos relacionamos. O Evangelho nos fala de Deus, o Evangelho é a vitória da vida sobre a morte, o Evangelho é a devolução de tudo quanto perdemos, quando pecamos, quando estamos afastados de Deus. Amém? O Evangelho é a ressurreição, e essa ressurreição que é a nossa vida. E o Evangelho também requer fé. Fé somente para crentes
ele é o poder de Deus para a salvação. Diz a palavra de Deus que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus. E sendo o poder de Deus para a salvação, ele não pode ser assimilado, ele não pode ser apropriado por análise intelectual, por dedução, por lógica, por elucubrações, por viagens filosóficas. Ele é recebido, ele é reconhecido unicamente pela fé. Unicamente pela fé. A fé é que nos faz compreender o Evangelho. O Espírito Santo nos coloca, nos convence da verdade do Evangelho para as nossas vidas. Nós possamos buscar cada vez mais entendimento na palavra de Deus. Que nós possamos termos convicção dessa verdade do Evangelho, que nós tenhamos convicção de que temos sim que falar, que pregar o Evangelho, que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, que nós possamos carregar sim a palavra de Deus não só na mão, carregar a palavra de Deus não somente aqui, mas trazer sempre a palavra de Deus na mente e no coração e testemunhar esse Evangelho sempre, em todos os lugares, com todas as pessoas, em todas as situações. Que o Senhor nos dê essa autoridade, que o Senhor nos dê esse entendimento, nos dê esse conhecimento, que nós possamos buscar isso e que muito além das nossas igrejas, fora delas, em todos os lugares por onde andarmos, por onde passarmos, nós tenhamos essa convicção de que o Evangelho é a verdade e que as pessoas precisam conhecer o Evangelho, precisam buscar a verdade também e receber assim de Deus a fé que esclarece o Evangelho e que nos faz conhecedores da palavra de Deus, nos faz assim sermos servos de Cristo e andarmos segundo as suas palavras, andarmos nas suas pegadas. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, o Senhor esteja completando a sua palavra em nossos corações, que nós possamos sentir alegria no Evangelho, sentir alegria no Espírito Santo, que nós possamos estar sempre firmes e fortes na palavra de Deus. Deus abençoe as nossas vidas, Deus esteja cuidando de nós, Deus esteja nos dando a sua provisão, a sua providência sempre. É a nossa oração por vocês em nome de Jesus. Amém.